Olá! Nós vamos agora simular a deleção de elementos na árvore B. A deleção é a parte da árvore B que é muito mais complexa do que a inserção ou a busca, e por isso nós vamos fazer uma simulação aqui bastante lenta. Nós vamos partir desta árvore de 20 elementos. Se você observar a árvore, você vai ver, eu inseri mais um 2 aqui, para a gente ter isso aqui um pouco mais interessante, mas basicamente é a mesma árvore de 20 elementos que nós já tínhamos antes. Tem um elemento a mais, e eu vou executar passo a passo a deleção e eu vou discutir o que acontece. Para a gente entender, vamos lá dar uma olhada, recapitulando o que nós vimos lá nos nossos exemplos de algoritmos de árvore B. Então, se você observar bem, a gente viu lá que nós temos uma estrutura de dados básica para um nodo de árvore B, onde a gente tem várias componentes. Nós temos o número de chaves, nós temos um flag que diz que é folha, se é folha ou não, e nós temos mais algumas coisas interessantes. Nós temos o primeiro ponteiro, que é o P0, né, que é o ponteiro para a esquerda do nodo. Aqui, por exemplo, no 22, que é a raiz, este ponteiro aqui para baixo é o nosso P0 aqui. Depois disso, o que nós vamos ter na estrutura de dados? Nós vamos ter uma lista, né, que você pode simplesmente implementar como lista em vetor. Você pode usar o seu objeto lista em vetor e incluir aqui. Tá? E nessa lista você tem um conjunto de informações para cada elemento da lista. Vamos dar uma olhada neles. Então, aqui você tem um elemento de lista, que você está vendo aqui. Tá? O que tem? Tem a chave, tem o ponteiro, tem a informação associada à sua chave, tá? E tem o ponteiro à direita. Isso aqui está assim entre sinais de maior ou menor, porque você pode fazer disso aqui mais um objeto à parte, que pode ser inclusive apontado por... Tá? Se você estiver usando a árvore B na memória, faz sentido eu usar um ponteiro para isso. Em disco, a gente guarda isso junto no registro. Tá? A não ser que a informação seja muito grande, aí você usa um segundo arquivo. Isso a gente vai discutir lá na frente, quando a gente estiver falando de gerência de arquivos. Tá? No momento, você veja da seguinte forma: eu tenho a chave, eu tenho a informação e eu tenho o ponteiro da direita. Então, à direita de uma chave sempre vai ter um ponteiro e sempre vai ter algo pendurado na árvore B. Né? Você nunca tem nodos internos numa árvore B onde você só tem filhos numa direção. Né? Você sempre vai ter todos os filhos para aquele determinado número de chaves. Então, por exemplo, aqui no nosso nodo 22, tá? O ponteiro K1, o ponteiro P1, perdão, seria este ponteiro aqui. Tá? Neste nodo aqui, por exemplo, aqui nós teríamos o ponteiro P0, né, que é este que está aqui, né, e depois nós teríamos o conjunto chave 0039, a informação associada à chave 0039 e o ponteiro à direita da chave 0039, que está aqui como P1. Então o seu elemento de lista pode perfeitamente conter essas três informações, e dessa maneira, dentro do seu nodo, você tem uma lista com todas as informações. Essa é uma forma de você implementar. Outra forma é você simplesmente trabalhar com duas listas em separado, lembrando que a lista de ponteiros vai ter sempre um elemento a mais do que a lista de chaves. Não? Muito bem. Então, vamos dar uma olhada agora, tá, para os algoritmos, para a gente entender como funciona isso. Tá? Então, aqui, isso é uma lista, vai até o último elemento. Então, para deleções numa árvore, de acordo com a interpretação de Alan Tarp, que é o que nós vamos estar usando aqui sempre, tá, nós temos basicamente três ações, ou três regras, ou três casos. Tá? Nós temos a situação onde nós vamos ter uma deleção na folha, tá? Ou seja, eu faço a busca e eu chego e encontro o elemento que eu queria, ele está na folha. Tá? Nós temos a segunda situação, que nós vamos fazer uma deleção em um nodo interno. Vocês lembram que na inserção nós jamais inseríamos no nodo interno, nós sempre somente inserimos na folha, e isso torna o algoritmo de inserção extremamente simples.
porque nós só temos uma única ação de rebalanceamento na inserção e ela é bastante fácil de implementar. Na deleção, nós somos obrigados a trabalhar com a situação onde vai haver uma chave que está pelo meio da árvore e eu vou precisar deletá-la. Tá? E nesse caso eu tenho 3 subcasos ou subregras, dependendo se eu posso puxar uma chave da esquerda, posso puxar uma chave da direita, ou se eu não posso puxar chave de lugar nenhum, porque eu já atingi o número mínimo de chaves no nó onde eu estou deletando. Tá? Então, para cada uma dessas situações, a gente age de forma diferente, a gente já vai ver. Tá? E nós temos o terceiro caso, que é o caso onde eu estou ainda procurando. Então, ele tem 2 passos. O primeiro é procurar o caminho pelo qual eu vou descer, e aí descer por esse caminho. E quando eu retorno dali, então necessariamente essa regra é recursiva, tá? Eu vou olhar se eu preciso fazer algum ajuste, tá? Se alguma coisa desequilibrou. Então eu tenho 2 momentos em que eu ajusto a árvore, se eu caio num caso 2, ou se eu estou retornando de uma deleção e caiu num caso 3. Tá? A gente vai ver isso aqui agora em detalhes. Tá? A regra 1 é muito simples. Eu cheguei numa folha e essa folha tem o que eu quero eliminar, tá? Eu elimino. Ponto. Eu não me preocupo com outra coisa neste momento. Então a implementação da regra 3 ela é muito simples de você fazer. A regra 2, o caso 2, ele tem, como eu falei, 3 subcasos. Nós vamos olhá-los um a um e depois a gente vai ver como é que isso funciona. Tá? Então a primeira situação é se a subárvore predecessora em ordem, ou seja, a subárvore esquerda da chave que eu quero eliminar, tem em algum lugar uma chave que eu posso subir. Tá? Essa é a chave predecessora em ordem, isso vai ser o quê? A maior chave da subárvore esquerda, que necessariamente numa árvore B está sempre numa folha. Então esse algoritmo sempre faz com que eu entre para o outro lado e vá até uma folha, a folha mais à direita da subárvore esquerda, né? E pegue o elemento mais à direita dessa folha mais à direita e busque ele para cima. Né? Se isso não for possível, né, porque aquela folha está com o número mínimo de nodos, de chaves, então eu vou para a segunda regra, que é olhar para o lado direito. Eu vou olhar a subárvore direita, né, e vou pegar a folha mais à esquerda, que é a menor folha da subárvore direita, e vou pegar o elemento mais à esquerda dessa folha, que é o menor elemento daquela subárvore, tá? E eu vou puxar esse elemento para cima para substituir o buraco que eu criei. Se esta folha em particular está com o número mínimo de chaves e não dá para subir nada, então essa regra também não dá para aplicar. E aí eu vou aplicar, então, a terceira regra, que é a seguinte. Tá? Então, se essas 2 subárvores não dá para a gente puxar chave delas, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que pegar este nodo, de onde eu estou tirando essa chave, e eu vou ter que fundi-lo com esses 2 elementos, né, da onde não dava para tirar chave, de maneira que eles virem um único elemento, né, levando a chave para baixo, a chave que eu quero eliminar. Tá? Então, isso a gente vai ver como é que acontece, não é uma coisa tão fácil da gente entender, a gente tem que ver acontecendo. Isso pode fazer com que o nodo interno lá em cima fique com chaves de menos. Não tem problema. Tá? Quando eu estiver retornando da recursão, isso vai cair num caso 3, e aí eu arrumo isso lá usando a regra 3. Tá? Então, para isso a gente vai dar uma olhada agora à regra 3. O que é a regra 3? Tá? A regra 3 é a regra que é recursiva. Então, numa primeira parte dela, tá, eu vou fazer o quê? Eu vou seguir para onde eu estou indo. Então, nessa regra eu sempre caio quando eu não achei a chave. Tá? Eu vou determinar para onde é que eu vou, tá? E eu vou recursivamente ficar chamando a regra de exclusão, tá? Com o algoritmo de determinar por qual caminho eu desço e aí descer por aquele caminho. Quando eu estou voltando da recursão, tá? Aí eu vou olhar o meu nodo aonde eu estou naquele momento. Tá? E aí eu vou ver o seguinte, se o meu nodo está com situação de underflow, uma situação de underflow é quando o nodo tem t menos 1 chaves. Ele nunca vai ter menos que t menos 1 chaves. Tá? Inclusive porque se t for 1, isso daria um número negativo. Né? Então,
um nodo pode ter temporariamente 0 chaves. Não é um problema, tá? Porque vocês lembram lá do nosso ponteiro P0, o ponteiro P0 independe da minha lista. Por isso é interessante eu botar o ponteiro P0 como um elemento, uma variável de instância, né? E o resto como nodos dentro de uma lista com vetor. O ponteiro P0 está lá, então mesmo que um determinado nodo da árvore B não possua chave nenhuma, eu posso usar o ponteiro P0 para referenciar o que tem embaixo. Tá? Então existe essa possibilidade, inclusive numa árvore de ordem 1, a gente vai ver no exemplo que eu vou passar para vocês daqui a pouco aqui, tá? Existe essa situação aonde temporariamente um determinado nodo interno tem 0 chaves, mas isso é sempre temporário. Tá? Então, o que vai acontecer nessa situação? Tá? Se eu tiver algum lugar de onde puxar uma chave, tá? Ou seja, o vizinho da esquerda ou da direita, tá? Ele tem pelo menos T mais uma chave, eu puxo aquela chave e tudo o que está pendurado, tá? À direita ou à esquerda dela, dependendo se eu estou puxando da subárvore esquerda ou estou puxando da subárvore direita. Né? Se eu puxar da subárvore direita, eu vou puxar um monte de coisa para cima, para o lado de lá. Se eu fizer pela subárvore esquerda, do outro lado. Tá? Se isso não é possível, eu caio de novo na minha situação de fusão de nodos. Tá? Então, se tá, P de X e os vizinhos têm apenas T chaves, eu vou fundir esse elemento com os vizinhos, tá? E eu vou liberar o nodo apontado pela informação. Bom, então, a gente tem que olhar agora como é que isso funciona. Em termos de pseudocódigo, o pseudocódigo é muito simples, é apenas isso aqui. Tá? E o que acontece aqui? A gente vai ter o quê? Nós vamos ter a parte inicial, onde eu tenho a situação que eu encontrei a chave que eu queria. Nessa situação, eu vou ter ou a situação onde eu já estou numa folha, eu só elimino a chave e acabou, tá? Ou eu vou estar na situação onde o meu nodo é interno. E nesse caso, eu vou chamar uma função que deleta uma chave de um nodo interno e analisa se eu vou cair em algum dos subcasos 1, 2 ou 3. Né? Se o nodo desequilibrou, eu preciso arrumar. Né? Muito bem. E quando não é o caso, eu tenho aqui a parte da recursão, ou seja, eu decido pelo qual caminho eu desço, eu chamo a rotina recursiva de descida e deleção, que é a mesma que essa aqui, né? Ou seja, eu chamo isso aqui de novo, daqui de dentro, e quando eu retorno, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou chamar o ajuste do nodo. Então eu olho para o nodo para onde eu retornei, eu vou ver se tem um desequilíbrio. Na verdade, eu olho para o filho, eu vou ver se o meu filho, de onde eu retornei, ele tem algum desequilíbrio, e naquele momento é o pai que arruma o filho, tá? E ajeita aquilo, e depois volta mais um passo na recursão. Muito bem, então, vamos agora olhar como é que isso funciona na prática, tá? Executando aqui a exclusão em cima dessa árvore. Tá? Como sempre, esse aqui é o nosso simulador adaptado do simulador original, tá? De árvores da Universidade de São Francisco da Califórnia, que é esse aqui, tá? Mas nós vamos usar esse nosso aqui. Muito bem, então vamos chamar aqui a nossa exclusão em massa. Tá? Então a gente vai começar excluindo um elemento, que é o 4. Tá? Muito bem. Ou não, vamos excluir o 1, eu acho que primeiro. Né? Primeiro a gente exclui o 1 aqui. O 1 é excluído sem maiores incidentes. E agora a gente vai para a parte que fica interessante, que é a exclusão do 4. Você observa que se a gente eliminar o 4, não tem nada aqui que possa substituí-lo. Né? Não tem o que subir. Né? Então aqui a gente vai cair já em várias situações interessantes. Muito bem, vamos lá. Tá? Então eu acho o meu caminho e eu achei o 4 aqui. Esse agora é o caminho até o 4. Muito bem. O que vai acontecer agora? Tá? Eu vou eliminar o 4. Para isso, tá? Eu vou precisar subir o 2, tá?
Porque assim, não tem ninguém para subir, então a gente sobe o 2 de qualquer forma, e com isso eu zerei aquele nodo e eu vou ter que fazer uma fusão, né? Ou seja, eu desço o 2 aqui, e com isso eu criei um nodo com 0 chaves, ou seja, agora, tá? Então eu passei primeiro aqui pela situação aonde, tá, eu tinha, tá, a situação de que eu precisava fundir alguma coisa. Tá? É o caso 2 aqui. Né? Eu tive que fundi e deixei, né, o meu nodo aqui com 0 elementos. Agora eu estou numa outra situação onde eu vou voltar da recursão e eu cheguei aqui nessa parte do algoritmo e eu descobri que eu tenho aqui um elemento com 0 chaves e eu vou precisar fazer o quê? Né? Eu vou verificar se é possível fazer uma rotação. Não dá para fazer porque aqui não tem ninguém para perder chave. Né? Ele está com o número mínimo de chaves aqui, o 16, só tem uma. Não tem como ele perder alguma coisa. Né? Então, a minha única possibilidade aqui é fazer uma fusão. Né? Ou seja, agora eu fundi. Né? Vocês observam aqui o seguinte, tá? Eu peguei, vou descer o 10 para cá e vou fundir esses dois elementos. Tá? Era a única situação que eu tinha aqui, que é a segunda parte do meu algoritmo aqui, aonde eu vou fazer a minha fusão de nodos. Tá? Bom, o que que isso provoca? Eu empurrei o meu problema para cima. Tá? Agora, aqui sim, olha que legal. Tá? Aqui, o irmão da direita do 22 tem duas chaves, então ele pode subir uma chave. Nesse caso, ele vai subir uma chave. Tá? Só isso provocou um problema aqui agora, não? Porque eu tirei uma chave dali. O que que vai acontecer? Tá? Eu simplesmente mudo o ponteiro de lugar, não? Tá? Antes, o meu ponteiro estava aqui, né? o ponteiro de pai do 28, ele perdeu o pai. Né? Agora, o meu ponteiro vai para cá do mesmo jeito que acontecia na rotação da árvore AVL ou naquela uma situação particular de pseudo-rotação na árvore RB. Então, o algoritmo para fazer isso você já tem, aquela nossa substituição. Né? Você pode colocar isso aqui no seu algoritmo de ajuste. Né? Muito bem. E agora a gente pode ir continuando, nós vamos ter a mesma situação se repetindo sempre que a gente produzir esse tipo de underflow. Tá? Então vamos simplesmente deixar rodando agora aqui a nossa simulação. Tá? Eu vou continuar eliminando coisas aqui. Tá? Agora eu vou eliminar o 7, que está aqui. Isso não provoca nada. Né? É uma eliminação legal. Agora eu vou eliminar o próximo, que é o 10. Né? E o 10 aqui vai fazer com que eu tenha que organizar alguma coisa. Tá? Então, o que que eu vou produzir aqui? Tá? Eu vou ter que subir o 2 tá? para substituir o 10. Né? Isso é um caso, tá? É o caso que eu tenho aqui da situação 2, tá? Aonde, tá? Novamente, tá? Eu não tinha ninguém para subir, então eu vou ter que fazer uma fusão aqui. Muito bem, fiz a minha fusão. Tá? E vou continuar aqui, terminando a fusão. Pronto, resolvi. Nesse caso, eu não detonei nada e eu não preciso subir fazendo mais nada. Tá? Esse caso aqui é uma situação mais simples, onde eu resolvi as coisas, tá? Com o 2. Muito bem, vamos continuar aqui. Agora eu vou eliminar o 13. O 13 se elimina sem nenhum trauma. Tá? Muito bem, agora o 16. No 16, de novo, eu vou chegar naquela situação onde eu vou fazer uma fusão. E a minha fusão vai deixar o nodo interno com 0 e um desequilíbrio. E esse desequilíbrio eu não consigo arrumar puxando uma chave daqui. Tá? Então eu tenho aqui o caso 3,
onde eu empurrei o desequilíbrio para cima. Tá? E agora eu tenho uma situação interessante, porque aqui agora eu não consigo puxar uma chave. Da outra vez eu consegui puxar uma chave. Agora não consigo. Né? O que eu vou fazer? Eu vou fundir esses dois elementos aqui. Né? E eu acabei com uma raiz com 0 chaves. A raiz com 0 chaves é uma raiz que pode ser eliminada. Tá? Então isso é uma coisa que você tem que incluir no seu algoritmo, tá? No caso 3. Então, se eu acabar com uma raiz com 0 chaves, eu posso simplesmente eliminar a raiz, porque o que está embaixo dela esse é um nodo só e é a nova raiz. Pronto, isso aí passa uma visão geral de todas as situações que você vai enfrentar aqui. Não tem nada diferente disso. Tá? Ou você só aplica 2, ou você aplica 2 e depois 3. Tá? Durante a sua... Sempre que você desequilibrar alguma coisa ou tirar algo do meio. Tá? Quando você eliminar algo lá de baixo e desequilibrar, você vai aplicar só 3. Tá? E basicamente é isso. Tá? Se eu, por exemplo, tirar um elemento de uma folha e ela ficar com 0 chaves, aí eu vou, na verdade, só arrumar o equilíbrio depois. Tá? Então, é isso. Divirta-se agora, use esse simulador para executar coisas, tá? Até você estar realmente seguro de tudo o que você tem aqui e você estar fazendo as suas simulações legais e ter certeza de que tudo acontece da maneira como você previu que aconteceria. Quando você tiver com isso firme na cabeça, sente-se e comece a implementar a sua árvore B, porque vai ficar muito mais fácil, você vai conseguir fazê-la muito bem. E é isso aí, gente. Tchau!